Aqui, o podcast Fintech Makers, a ideia é contar a história das fintechs, dos bastidores, os desafios, as grandes viradas e tudo mais. Não foi tão simples, vamos montar a Joy e saiu de um dia para noite, né? O nosso sonho de querer chegar lá junto com as pessoas, eu acho que fortaleceu a união dos times. E a gente pensou, tem um negócio nosso só, né? Que a gente tem a noção de como fazer, como direcionar. Pra deixar registrado, esses caras são os sonhadores, eu que fico segurando o cordão dos balões. Bem-vindos ao Fintech Makers. Hoje nós vamos gravar aqui o episódio 0 e o podcast Fintech Makers, a ideia é contar a história dos fundadores e os makers das fintechs do Brasil. Meu nome é Fernando Castro, sou fundador e CEO do Fintech Center e eu tenho o prazer e o orgulho aqui de estar com Daniel Neri e David Barros Gonçalves, foram meus sócios na JoyPay, e a gente junto aqui vai contar a história dessa fintech que foi vendido em 2019, mas eles que vão contar para vocês. Sejam muito bem-vindos, Daniel. Obrigado. Daniel, que é um cara novo do mercado aí, já trabalhou em quase tudo que eu conheço, que botou ordem um pouco lá na nossa casa, na JoyPay. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Cara, conta pra gente quem é o Daniel, como é que você chegou até aqui. Bom, prazer, pessoal. Daniel Neri, sou formado em Engenharia Química, pós-graduado em engenharia da qualidade, sempre tive essa cabeça de engenheiro, de resolver problemas, de dar resultado. Trabalhei no segmento por uns 4, 5 anos, mas sempre tive veia comercial e logo fui para a área comercial de uma multinacional de eletrodomésticos e 2, 3 anos depois entrei em adquirência e nunca mais saí. Vou completar esse ano, em agosto desse ano, completo 21 anos trabalhando com adquirência, né? Trabalhei para os grandes bancos na área de adquirência e de uns 12 anos para cá venho empreendendo. Acho que é isso. Depois a gente vai contando mais coisas, mais detalhe. Cara, eu tenho acho que 15 anos de adquirência, você tem 21, muita coisa mudou, né? Muita água passou debaixo da ponte. Muita água. Legal. David, meu sócio também na JoyPay, participou comigo de outros projetos também, passamos por grandes e poucas juntos, mas conta um pouco de você, David. Seja bem-vindo também. Obrigado. Ao Fintech Makers. Conta aí quem é o David, como é que você chegou até aqui. Vamos lá, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Bom, meu nome é David Barros Gonçalves. Eu sou formado em Ciência da Computação e fiz uma pós em Gestão de TI pela FIAP. De TI, eu acho que eu tenho uns 18 anos e no mercado financeiro eu tenho por volta do que você tem, né? 15, acho que a gente começou junto mais ou menos, não foi? Começamos especificamente em 2013. 3, 4 anos antes da Joy, eu acho. 2013, 2012 mais ou menos que a gente começou, né? Então eu tenho por aí esse tempo de mercado. Bom, eu era o cara do TI, né? Que sempre parceria aí com eles, a gente teve bastante negócio junto, então sempre fui o cara que gostava de olhar para a tecnologia, para o produto. Passei por algumas empresas antes, né, de entrar no mercado do tipo... Comecei lá numa Talk Telecom, que era telecomunicações, a gente tinha até um passado parecido, né, com telecom também. Depois fui para algumas áreas do tipo Valor Econômico, Jack Motors, Livraria Saraiva, Serasa Experian, até que um dia eu falei assim, não quero mais trabalhar nesse mercado normal, eu quero ganhar dinheiro, quero empreender, pelo menos tentar ganhar dinheiro, né? Então você errou, né? Errei um pouquinho. Pouca coisa. E aí onde eu falei, quero empreender, aí eu acabei conhecendo o Fernando e o Gutenberg na época, que queriam abrir a iniciativa aí de uma empresa de tecnologia para criar tecnologia para o meio de pagamento, que na época era mato, né? 2013, 2012, não tinha ninguém que olhava para esse mundo direito de tecnologia. E foi onde eu comecei esse mundo e não saí mais, não parei mais desse meio de pagamento e estamos aí. Nessa época a gente queria vender fintech as a service, todo mundo queria o código-fonte, né? Era difícil pra caramba. Hoje em dia tá todo mundo fazendo isso, mas vamos embora. Bom, pessoal, aqui o podcast Fintech Makers, a ideia é contar a história das fintechs, dos bastidores, os desafios, as grandes viradas e tudo mais.
E aí eu convidei vocês justamente porque vocês, porra, tem um lugar especial aqui dentro da minha experiência, do meu coração. A gente curte muita coisa junto, já fez bastante coisa junto, além de trabalho. Mas vamos lá, do começo, como é que surgiu a ideia da JoyPay? A gente está falando da JoyPay, que foi uma fintech de meio de pagamento, a gente tinha maquininha, white label, alguma coisa ali, mas como é que surgiu? Eu me diverti muito quando eu lembrei, mas eu queria que vocês contassem. Sabe o que eu acho legal, Fernando? A gente pensar, sei lá, dar um passo de 1 ano atrás da Joy, do que a gente já estava se preparando para se juntar, né? Porque não foi tão simples, vamos montar a Joy e saiu de um dia para a noite, né? Não. Então, acho legal contar que eu tinha uma empresa, minha primeira empresa, a Ultralinks, ela era uma EPS no início, né? Uma empresa prestadora de serviço, então eu prestava serviço para empresas de voucher, de adquirência, contratando vendedores no porta a porta para fazer credenciamento. Foi quando a gente se conheceu, você estava numa empresa que ia contratar o nosso serviço. Exatamente. Né? E o David já estava codando lá nessa época, então assim, não foi um negócio, né, do nada a gente sentou e saiu a Joy, né? Acho que as experiências foram afunilando para a gente chegar na Joy, né? Eu acho que tem um termo muito legal que o pessoal usa muito, né? Tempestade perfeita, né? A gente viveu um momento de tempestade perfeita ali para criar a JoyPay, né? A gente tinha conhecimento, cada um tinha seu know-how, sua frente, e aí veio a tempestade, a gente botou a roupa de surf e foi pro mar, né? Bem isso mesmo. E demorou para varar a arrebentação. A sensação que a gente tá na arrebentação até hoje, né? Tomando coco na cabeça pra caramba. Cada caldo. Mas vamos lá, eu era sócio do David. Isso. A gente tinha uma empresa de tecnologia e uma subadquirência com outros sócios. E eu e você, a gente achava que a gente ia montar alguma empresa de meio de pagamento algum dia e tinha uma desculpa para se reunir toda quinta-feira aqui na Vila Madalena, com outro sócio. Onde era o meu escritório na época. Exatamente. E aí, Verdade, era na Vila Madalena. Eu lembrei agora. Lugar propício. É lugar propício para fazer negócio. E a gente, lugar até onde está nascendo esse podcast aqui. E a gente tinha uma reunião. Você tinha a tua empresa, eu tinha a minha, a gente apresentava os números, cruzava e aí começamos a falar, pô, e se a gente montar alguma coisa junto, né? Porque você falava assim, caramba, eu tenho toda a tecnologia, já entendi como que é o modelo de homologação, de integração com todos os players do mercado, e você tem toda a outra frente que vocês não tinham habilidade, que era a frente comercial, mailing de estabelecimentos comerciais, todo o conhecimento de taxas, né, de abordagem, tudo mais, saber, né, o que fazia sentido para a gente credenciar ou não. E aí você falou, poxa, você tem tudo isso, eu tenho toda a parte, toda a retaguarda, né? Tipo, você tem o front-end, eu tenho o back-end. Operacional. Vamos se juntar e vamos montar uma que seja nossa mesmo, né? Porque na época você tinha outros investidores, vocês estavam presos a outras coisas que talvez vocês não tivessem tanta, sei lá, agilidade, mobilidade, poder, né, de mudança dentro do negócio. E a gente pensou, pô, tem um negócio nosso só, né? Que a gente tenha noção de como fazer, como direcionar. Isso aí foi muito legal. E aí nasce a JoyPay, que ano que foi? 2015 ou 16? Acho que 15 a gente começou a se reunir, e 16 nasceu de fato, né? E como é que foi o nome da JoyPay? Como é que é a história do nome? O nome era legal, a gente tinha, nosso escritório ficava numa casa bem grande lá na Vila Madalena, e eu tinha um ex-sócio que levava a cachorra dele, né, todo dia para ficar na casa. Era uma casa que tinha quintal e tal, então ela ficava passeando lá. E o nome da cachorra é Joy. Mas tinha um nome antes, não tinha? Antes da Joy, que vocês usavam? Tinha alguns, a gente pensava em OzzyPay. A gente pensava que na hora que fosse passar o cartão na máquina, ia ficar batendo uma asa de morceguinho, lembra? De nome foi um passo difícil de escolher, eu lembro muito disso. E aí um dia a gente estava num brainstorm lá de nomes e tal, de repente a gente olha para o lado, tá a Joy assim, né, a cachorra deitada olhando para nossa cara,
JoyPay, Tava procura na aí. moda os Pay, Já né? Os entra, Pay da vida. tudo Pay, Era né? tudo JoyPay, JoyPag, alguma coisa Pay tinha que ser. Aí o Fernando já entrou lá, acho que no registro, alguma No coisa. Godaddy, lá, né? Vou procurar domínio. Godaddy, essas coisas, procurou domínio, tá livre, registra. Compramos na hora, né? Compramos o registro antes de ter o CNPJ. Exatamente. E, David, como é que foi? Assim, acho que essa decisão veio muito de mim e do Daniel, e você é um cara que cuidava muito da nossa cozinha, né, das nossas ideias. Como é que foi quando a gente falou para você, vambora, você topou de primeira, não topou? Reza a lenda que você contesta um pouco as Eu sou um cara... as decisões. Eu sou um cara racional, né? Pra deixar registrado. Esses caras são sonhadores, eu que fico segurando o cordão dos balões pra equilibrar, entendeu? Mas assim, na época eu lembro que assim, acho que foi bem natural, né, pra gente. A gente já tinha um plano meio que a tecnologia, a gente criou ela pra poder escalar, né, pra poder ter subs rodando em paralelo. Então, eu tava esperando aquele momento. A gente tava, na verdade, rodando com uma naquele tempo era a empresa de tecnologia e a empresa que a gente tava com uma outra sub também rodando já no sistema. Então, eu tava esperando por aquilo, claro que não esperando que a gente ia abrir essa empresa assim, mas esperando o momento de poder usar a tecnologia que a gente tinha criado há um bom tempo, né? Bons anos desenvolvendo, testando, rodando. Pô, agora tá a hora de rodar as duas subs em paralelo no mesmo sistema. Então, eu fiquei bem ansioso, bem preocupado, porque, pô, a responsabilidade, né, de rodar o sistema financeiro, eu fiquei com muito receio, né? Tipo, será que o sistema tá testado? E numa época que a gente abriu uma sub com apenas um CNPJ, né? Não tinha todos os documentos necessários que pedem hoje em dia, né? Documentação, regulatório. O mercado era novo, né? Era muito novo, então era um CNPJ que a gente abriu e a integração com o adquirente, né? E eu fiquei empolgado, porque falei, pô, agora a gente vai usar já o sistema do jeito que a gente de fato projetou. E eu também tinha ficado empolgado pela questão da gente ter mais autonomia, né? Ia ser uma empresa que a outra empresa que a gente tinha outros sócios, né? Que, pô, a gente tinha até uma boa autonomia, mas até certo, né, distância. Essa não, cara, a gente vai fazer do nosso jeito, com nossa estratégia comercial, com nossa estratégia de financeiro. Então, assim, foi até o momento onde eu estudei outras áreas, eu saí da bolha de TI e fui para a parte de financeira, estudar um pouco a área financeira, operacional também, que eu assumi também naquela época, para deixar vocês cuidarem da parte, né, de estruturação da empresa. Então, assim, foi uma época bem desafiadora para mim, porque eu tive que sair da minha bolha de TI, e eu acredito que foi nessa época que eu comecei a ter mais maturidade para negócio do que só ficar de fato no bit ali, né, codando, se preocupando com o sistema, que era o meu escopo na sub que a gente tinha, né, era mais tecnologia e produto, mas operacional eu atuava bem pouco. Aí foi na Joy que de fato eu consegui imergir mais nesse mundo dos negócios, estar mais com vocês em outras frentes, né? Eventos. De fato, virar um cara de negócio, não mais só o cara de tecnologia. Foi mais ou menos, né? Às vezes a gente não deixava ele participar de algumas reuniões, né? Acho que o David sempre foi marcado por essa questão muito boa de executar, né? Pegar uma ideia que a gente desenvolvia e dava para ele, mas ele também queria saber o porquê de tudo, né? Não, mas assim, a gente brinca hoje, mas sempre teve um modelo muito certo, correto e reto, né, de atuar. Coisa que a gente, comercial, dá uma volta aqui, dá um nó ali, e como ele bem disse, né, ficou segurando as cordinhas do balão aqui pra gente voltar pra terra, né? Bem mas colocado. é o equilíbrio, né? Assim, sim, e eu sempre tive que me reinventar, porque eu sabia que vocês traziam os negócios e eu tinha que, de certa forma, buscar algum meio de os negócios acontecerem, né? Tava a oportunidade na mesa. Pensa na minha cabeça lá, porra, eu tinha um sistema que eu sei que mais ou menos funcionava, mas os caras estavam com oportunidade aqui. Então, isso, hoje, não é todo mundo de TI. Fica até uma dica pra galera de TI que estiver assistindo esse podcast aqui. O cara até olhou pra câmera. Fica até uma dica profissional, aí. Hein? Que tem uma hora que para você conseguir decolar na sua carreira ou no seu negócio, cara, sai da bolha de TI. Não é
a tecnologia ela foi criada para o negócio, não o contrário. E isso para mim ficou muito claro nessa época. Foi aí onde que eu senti que a gente começou a deslanchar, cada um começou a pegar a sua área, né? Que estava de responsabilidade, começou a confiar mais, e cara, vambora. E é onde foi que eu senti que a Joy começou a nascer e começou a crescer muito rápido, né? Foi bem rápido. E Belo me conta corte até... que você deixou. E me conta, a gente fala de crescimento muito rápido, mas teve o dia 1, né? Teve o começo, vocês falaram, registra domínio, escolhe nome, vambora, segura o balão. Mas e o dia 1? Como é que foi lá? Eu lembro um pouco, mas eu queria que você contasse a história da Ipiranga ali, daquele escritório que não tinha banheiro. São João. 8 metros quadrados. Um pouquinho antes, cara, sabe o que eu lembro muito? Quando chegaram as primeiras máquinas, a gente comprou 50, acho, não foi o primeiro lote de 50 máquinas? Foi. Cara, chegaram branquinhas, adesivadas, lindas. Falei, caraca, é meu sonho isso, sabe? Eu já trabalhava, sei lá, há 10, 12 anos para os outros, né? Fazendo credenciamento para os outros, trabalhando para os outros. De repente eu tenho minha própria máquina aqui, chega linda, branca, uma cor que ninguém usava na época, super bem feita, com cuidado, legal pra caramba. Lembra? A gente contratou uma agência de publicidade, porra, gastamos mó grana lá. Os caras fizeram um puta estudo da marca, que tinha aqueles 4 quadradinhos, né, coloridos, que eles podiam se transformar, né, nas sazonalidades. Então, tipo, Copa do Mundo, os quadradinhos ficavam nas cores do Brasil e tal. Era muito bacana, teve todo um carinho, né, desse preparo antes. Então, para mim, esse dia 1 foi o dia que chegaram as 50 primeiras máquinas, que eu fiquei vidrado, né. E aí eu deixo pro David contar como que era a nossa vida lá na Avenida Ipiranga. Se eu lembrar, né? Cara, eu nem lembrava, ainda bem que você lembrou. Ipiranga, cara, ali era... Cara, eu lembro até hoje, eu alugando esse escritório, foi R$250 a mensalidade. Acho que o calção foi R$400 e não tinha banheiro. O chão, aqueles tacos, não era? E quando o vendedor ia lá, tinha que pedir pro pessoal de operações sair, né? Não tinha onde sentar, vai lá tomar um café na esquina lá que eu preciso entrar no escritório. A gente só tinha um pouco de receio de andar na rua, às vezes, né? Voltar sem um fígado para casa. O almoço ali, né? Verdade. Cara, foi muito interessante, assim, a gente depois de lá, a gente foi para um lugar totalmente diferente, muito grande, e aí a gente mesmo pagando a conta, mas foi muito interessante a aceitação nossa, né? A gente estava num lugar que hoje é difícil você até ir com a maturidade que a gente tem, e a gente tava muito empolgado, né? Olhando muito, o copo muito cheio, né? A parte de cima do copo cheio, assim, vibrando muito com isso. Uma briga por espaço, levantava um, sentava, outro trabalhava de pé, não tinha banheiro dentro. O escritório fechava 8 horas, a gente ficava escondido até o cara fechar, e depois a gente voltava a trabalhar, que não podia estar lá. E isso vocês acham, assim, que essa informalidade, esse jeito de começar, e eu estava lá do lado de vocês, então estou provocando isso. Vocês tinham ideia de que vocês estavam fazendo? Foi legal? Foi pensado ou foi muito mais instintivo? Cara, a gente pode falar a parte bonita e lúdica ou a vida como ela é. Pensando nada, cara. Cara, nosso planejamento era de curto prazo, sendo muito honesto. Uma vontade e um sonho, né? Uma vontade muito grande, conhecimento, sim, e confiança. A gente tinha muita confiança, assim, entre nós três Cara, eu não questionava o David, ele não me questionava, eu não te questionava, você não questionava a gente, óbvio. Planejávamos juntos, mas não de questionar a habilidade de cada um, né? Então foi muito assim, um trabalho de confiança, de se jogar de cabeça mesmo. Eu ainda tinha um outro negócio na época, né, da cervejaria, larguei tudo para mergulhar de cabeça, né? A geladeira na tá Joy Pay, né? Tá lá. Tá lá. Você então, largou, assim, você investiu na gente com essas cervejas. Né? É verdade, cara, lá no escritório, lembra? A geladeirinha lá com cerveja sempre lá. Ficava mandando cerveja toda semana lá pra... Dani, acabou aqui o estoque, manda... Então, assim, eu acho que era, honestamente, assim, era um planejamento de curto prazo. Obviamente, a gente tinha habilidade para coisas maiores, melhores, mas a gente queria fazer rodar. Nossa principal preocupação na época era rodar,
fazer o negócio rodar, dar dinheiro, sem, sabe, puta, vou inventar agora um produto assim, quero ser disruptivo. Não, era o Não, papai o e cara quer mamãe, né? apertar botão, sabe, a máquina tem que passar rapidinho, débito, crédito e antecipar no dia seguinte. Era isso. E tinha uma coisa que eu lembro, eu ia muito para a rua, fazendo no processo de venda, no processo de olhar o cliente, e foi minha paixão na época, e vocês compraram muito isso, foi nossa paixão na época, foi olhar a dor do cliente. E a dor era muito simples que a gente via, ele não sabia o que ele vendeu, ele não sabia o que Exato. descontava, e ele não Boa. sabia o que ia receber. Então a gente pegou e olhou simplesmente para conciliação. A gente Exato. pegou, é o mesmo produto que todo mundo já fazia há muito tempo, falou, vamos conciliar isso direito? Vamos. E aí o David sofria. Como é que foi, David? Para olhar, os adquirentes na época não entregavam relatório, não entregavam isso, e a gente tinha uma limitação de grana para desenvolver. Eu falava que te ajudava no desenvolvimento, mas... Mas ajudava, pô, na parte de produtagem. Não, foi bem legal, porque assim, o Dani trouxe um bom ponto das nossas confianças que a gente tinha cada um, a responsabilidade, né? E a execução, a gente não era leigo, né? A gente já tinha um tempo, que seja pouco tempo de estrada, mas a gente já tinha um tempo de estrada, então acho que essa fusão trouxe muita coisa boa, porque a gente deu uma aliviada para focar no que a gente sabia mais fazer. E aí você trouxe essa sacada mesmo, que eu lembro até hoje, que a gente tinha um portal lá, era bem simples, pá, e os vendedores traziam muito, pô, porque a gente tinha essa vertente também de um vendedor próximo dos lojistas, né, para trazer o cara mais para manter, né, o relacionamento, era bem bacana. E aí trouxeram essa frente, pô, preciso conciliar, preciso dar visibilidade. E foi um desafio bem legal, porque, de certa forma, foi fácil para a gente conseguir trazer clientes com essa estratégia, porque as adquirentes eram ruins demais, né? Por isso que nascia muita sub para a gente conseguir resolver uma dor específica dos clientes. E por outro lado, foi desafiador startup, né? Criar algo novo que não tinha. É o novo, não, melhorar algo que já existe, né? Na verdade, a gente não criou um produto novo, a gente melhorou algo que os players grandes não faziam muito bem, e por a gente estar próximo dos nossos clientes, eles conseguiam trazer os feedbacks rápidos para mim. A gente, com o time de tecnologia pequeno, né, que a gente tinha na época, então eu tentava priorizar o que era mais... Fala, Fernando, Dani, o que era a dor maior que o cliente tá sentindo agora, nesse momento? Porra, David, sei lá, tá demorando de subir venda. Eles precisam ver o quanto antes lá a venda. A gente foi lá e buscou um meio de resolver esse problema. Não, agora eu preciso saber o cálculo. O pessoal lá tá tentando vender um produto, só que eles não querem pagar a taxa, né? Como é que eles... Mas eles não sabem fazer a conta. Aí a gente foi lá e criou o simulador lá. Cara, foi um sucesso. Até que a gente liberou pros vendedores também, para agilizar. Todo mundo sabia fazer conta, mas para agilizar a conta lá. Então, assim, foi bem legal. Cara, o processo. Sabe o que eu lembrei também que a gente tinha de diferencial? A entrega do POS e o início do funcionamento dele em 15 minutos. Cara. A gente tinha, né? Era homologado com um grande adquirente na época, que tinha, né, tecnologia para isso. Isso então, era novidade, o mercado não estava fazendo isso. E eu lembro que a gente fez até uma campanha que a gente imitou. A gente, né? Teve como referência aquele negócio da entrega da esfirra do Habib's em 27 minutos, né? Então a gente colocava sua máquina funcionando em 25 minutos. E tinha um negócio muito interessante que o mercado não fazia na época, né? O mercado olhava pouco para o cliente, né? Assim, acho que o cliente que pagava a conta, ele era pouco ouvido. A gente começou um pouco depois da quebra daquele duopólio, então era muito recente, e né? A gente falava, Rede, Cielo... Testa, se você não gostar, devolve. Isso. Aí o cliente, mas eu tenho que ficar um ano. Não precisa ficar um ano. Testa, vamos te habilitar a máquina agora. Você testa, não gostou, devolve. Exato. Mas quando que eu recebo acesso? Espera aí, o vendedor ligava, a pessoa que estava ativando, recebia o acesso, validava, e eu acho que isso foi muito legal. Mas eu não preciso pagar nada se eu devolver? Não. E a gente acertou muito também, acho que foi até a ideia do Fernando, na época, no modelo de logística, né? Da gente só atuar onde a gente tinha, né, representação mesmo, vendedor, e já deixar a máquina com eles.
né? Então não tinha que fazer o credenciamento, depois envio da máquina, tal. Então assim, o vendedor fechava, já subia a proposta, a gente dava um double check lá no nosso onboarding, cadastrava, faz o teste no cartão, máquina funcionando. É aquela tempestade perfeita. O mercado não favorecia isso na época, né? A gente via muito estabelecimento comercial com uma máquina só, a máquina quebrava, demorava 2 dias úteis para trocar, aí ficava o dono do estabelecimento perdendo venda, ficava o dono do estabelecimento sem poder vender mais, sem receber, dava problema, tomava um calote ali porque o cliente saía sem pagar e era direito dele pagar. E a gente olhou essa dor e vamos arrumar um jeito, fizemos alguns brainstorms, deixar a máquina com o vendedor, só atuar em área que a gente conseguisse trocar no mesmo dia. Melhoramos a tecnologia para que a máquina não parasse por qualquer problema, sempre deixando um chip até com o cliente ali, ou com o vendedor para que ele trocar da forma rápida. Chip multi-adquirente, ou multi-rede, para buscar a melhor rede para o cliente também. Eu acho que a gente era muito apaixonado pelo cliente, sabe? A gente olhava para ele e falava, o que a gente pode resolver hoje? Como é que a gente vai resolver hoje? E a gente se matava internamente para resolver aquela dor. E aí a gente cobrava até mais por isso, sabe? Eu acho que muitas empresas hoje, eu não cobro nada, eu sou taxa zero, eu sou isso. Pelo contrário, a gente se orgulhava de cobrar. Cobrava tudo. Mas a gente a gente entendia que um final de semana parado naquele restaurante japonês, ele ia perder o lucro dele. Exato. Então, justificável ter uma máquina a mais ali, justificável ter um chip a mais ali, o chip ser de qualidade, enfim. Isso foi muito bacana. Cara, mas vamos falar de início de operação. Teve algum desafio que vocês queiram falar? Alguma grande virada? O que foi difícil? O que vocês encararam? O suporte no começo, pra gente manter essa... Porque uma coisa é vender, né? Outra coisa é entregar, né? Então, pra gente seguir essa entrega que a gente se comprometeu, no começo foi bem difícil pra gente. Por exemplo, eu lembro até hoje, cara, tinha um restaurante nosso lá que eu rodava até 2 horas da manhã. Eu morava em Moema nessa época, você lembra? Lembro. Porra, eu ia pra campo atender o cliente, porque, de fato, a gente era apaixonado pelo nosso produto e pelos clientes, cara. Não, a gente não pode deixar. A gente conhecia os clientes, né? Tipo, pessoalmente sabia cada um, pô, a dona fulana do restaurante tal, dona fulana... E eu cheguei a passar, tipo, horas resolvendo problemas. Que tecnologia, no começo, todo que falar que tecnologia não dá problema é mentiroso, já falo logo. Toda tecnologia tem problema. E a gente só tem que estar ali preparado para dar o suporte necessário para aquela tecnologia. Naquela época, porra, a gente chegou a virar que é noite isso também, David, que eu vejo? Todo início você não tem um plano perfeito, você vai muito de oportunidades, entendeu? Então a gente não tinha um nicho específico, um atendimento padrão. Então, teve uma oportunidade da gente colocar numa balada, eu lembro, sei lá, no Morumbi. Cara, 2 da manhã o dono me liga que dos 8 caixas só tinha 2 máquinas funcionando. Saí correndo de casa, parei no escritório, cara, cadastrei as máquinas no sistema para levar para o cara às 2:30 da manhã as máquinas, entendeu? Mas aí depois você vai se encontrando, opa, qual é o meu nicho, onde eu quero seguir, onde eu atendo bem, onde eu tenho taxa competitiva, né, condições comerciais, até tudo mais, preparar o time, os processos para assim, melhor eu vi nosso começo, assim, grande desafio de entender mesmo onde a gente queria atuar, e não só isso também, como nosso modelo, sei lá, jurídico, como que a gente contrata pessoas, como que a gente remunera. Então a gente não tinha, cara, nenhuma receita de bolo perfeita. A gente foi aprendendo na marra mesmo, com erros e acertos. E isso foi formando a nossa cultura na época, né? Exato. Foi formando a cultura. A gente era uma cultura muito orientada ao cliente, a gente era uma cultura muito orientada até faturamento, né? Assim, a gente, estrategicamente falando, os primeiros clientes, a gente escolheu bons clientes, né? Clientes que estavam dispostos a pagar, que tinham dores que a gente resolvia, mas eles estavam dispostos a pagar para a gente se remunerar bem e remunerar até o time, né? Então, ninguém queria ver a máquina parada. Cara, eu costumo falar assim, Fernando, assim, às vezes falam para mim, você tem conta, sei lá, no bancão tal? Tenho. Mas lá você paga tarifa. Sim, eu pago. Lá eu tenho todos os serviços, eu tenho uma gerente me atendendo, que sabe o que eu preciso, tá? Poxa, mas você não tem nesses bancos digitais, né? Esses bancos novos, né? Que não tem agência e tal. Também tenho, mas eu sei usar o que ele me entrega. Eu não pago nada, mas também não uso quase nada dele, entendeu? Agora, eu pago bem
onde eu sou bem atendido e onde eu uso muito serviço. Então, acho que a gente foi muito com essa cabeça, sabe, de se entregar muito serviço, atendimento de verdade, não tinha esse negócio de 0800, chatbot, não sei o quê. Era humanizado. Era humanizado, atendimento, ou direto com o vendedor, às vezes, então a gente resolvia as coisas muito rápido, né? Tá, então você está me falando que a gente chegou ali no momento que a JoyPay tinha os seus primeiros clientes, aí identificou o que era o produto ali em si, o perfil do cliente, né? O Product Market Fit, que você aprende, você gosta de ficar falando aí para os outros. E... Porque eu preciso dar um hard stop. Né? Como é que foi escalar? Já dou meus 20 centos. Como é que foi escalar? Legal, achou o primeiro cliente, os primeiros clientes que estão pagando, validando e tudo mais. Como é que foi o desafio agora de se tornar uma empresa, de crescer, de repente sair daquela salinha de 8 metros que não tinha banheiro, que não podia receber ninguém, que não podia... Se um cliente nosso descobrisse que a gente tivesse aquela sala, ele não voltava e ele entregava a máquina no mesmo dia, porque era assustador. Mas quanto tempo a gente ficou naquele escritório? Você lembra? Vocês lembram? 6 meses. Foi logo que a gente saiu lá do escritório da Vila Madalena, em agosto daquele ano, ficamos até o final do ano. Dezembro, quando a gente fez a festa de final de ano lá no clube. Foram 6 meses mesmo, mas... Aí lá para janeiro, fevereiro do ano seguinte, a gente entrou na casa. Aquela festa lá de Moema, no clube, lá a gente tava em... Ainda tava na... tava no... Cara, a gente já tinha bastante funcionário naquela época, né? Já. O time já tava aqui com uns 15 pessoas. Só não cabiam na sala. Não cabia ninguém, ia pro escritório. Cara, a gente tava no escritório de 8, 10 metros quadrados, se eu não me engano. Não sei se era isso mesmo, que a gente conseguiu botar divisória e separar atendimento comercial. E se você tem desculpa, cara, para executar algum projeto, não tenha, cara. Executa e depois as coisas vão se encaixando. Porque foi assim isso é muito legal, Fernando. Eu sempre falo que, assim, eu com cabeça de engenheiro, né? Eu não tô na NASA, na SpaceX, construindo uma nave espacial que, se eu errar milímetro do parafusinho lá, cara, a porra explode e não volta, né? Então, a gente tem espaço para errar no nosso mercado. Então, a execução é muito mais importante do que você ficar se planejando. Tem espaço para errar. Obviamente, erra rápido. Né? Era um negócio que a gente falava muito. Erra rápido. Só isso. Mas faz. Então, a gente sempre foi muito executor, né? As pessoas olhavam a gente como os caras que entregavam, né? Pede desculpa, mas não pede licença. Exatamente. Vamos lá, saímos do escritório crescimento. Eu queria falar um pouco disso, porque a gente cresceu bastante. Tivemos muita experiência, mas eu queria que vocês contassem. Fizemos uma festa de fim de ano, escritóriozinho pequeno, R$250 por mês que a gente pagava, e fomos para um prédio de 3 andares. Conta aí como é que foi. Porra. Eu fiquei com medo. Como a gente vai pagar isso? Você não era o cagão, Deide. Você era o racional, pé no chão. Vocês estão malucos? Como que vão pagar isso? Não, mas foi um puta deal, cara. Era um cowork, né, o predinho, que devia ter 2 baias ocupadas, e a gente fez uma negociação com o dono para ficar com o prédio inteiro. Cara. Não, foi sensacional. Foi game change pegar aquele escritório, cara. Foi, ele já veio preparado, né, todo colorido, meio Google. Parecia até que foi feito pra gente, exato, né? Tipo, a cor amarela que tinha numa tinha parte nossas cores. Não, foi amor à primeira vista. Esse escritório foi bacana porque a gente não sei se a flecha que procura o alvo ou o alvo que procura a flecha, né? A gente tava procurando uma sala, de repente, de 20 metros quadrados, 50 metros quadrados. Aí, acho que foi minha esposa que achou o escritório. Depois a gente começamos a ver umas casas com piscina, né? A gente falou, melhor não vai dar certo. Aí o David naquela época dando um pulo desse tamanho. Aí, todo mundo ajudando, a família ajudando, todo mundo colaborando, por isso que é muito importante família, amigo, tá do lado. Acho que minha esposa achou. Importante mesmo. E, assim, localização era meio ruim, não tinha metrô perto, coisas que a gente defendia, mas quando todo mundo viu, todo mundo negou ali. A Neiva falou, quando vocês virem, vocês vão gostar, e a gente viu, e a gente gostou, e falou, muda quando. Sensacional. No começo, você procurando já que era casa, né? Sair de um condomínio para ir para uma casa era diferente, né? Você já foi se preocupou com alarme da Verisure,
se preparar para não as maquininhas lá dentro, para ninguém entrar, pegar, porra, foi... É gostoso lembrar, bem, né? E aí vem ao encontro aí do que o Fernando tá provocando a gente, né? Como que foi esse crescimento? Cara, dores do crescimento, né? São os bons problemas. Tô num lugar maior, tô transacionando mais, mas o custo de, sei lá, de servidor aumentou bastante, né? Mas como que a gente começa a precificar isso? Puta, a gente joga na conta e a gente começa, de novo, sem receita de bolo, muita experiência de executar, mas pouca experiência, né, de planejamento. E a gente foi se encontrando nesse olho do furacão. Acabamos até contratando uma vez o Newton lá para fazer uma consultoria para a gente, lembra? Ex-Apple, não sei o que tal. Deu uma chacoalhada na nossa cabeça lá. Cara, eu acho que a gente trouxe muita gente legal para trabalhar com a gente. E eu acho que, falando de crescimento, eu acho que o que fez a gente crescer de verdade foi a partir do momento que a gente abriu a carteira e falou, vamos contratar. E isso foi um call seu que eu lembro até hoje. Não, cara, a gente precisa contratar, a gente precisa crescer, a gente precisa investir. E o momento que a gente começou a trazer time comercial. Primeiro foi o time comercial que expandiu, né? Tipo, muita gente a gente trouxe comercial. Metade da empresa era comercial. E que bom, né? Porque hoje eu vejo muita empresa, sei lá, 10% da empresa é comercial. Não, cara, acho que a empresa vive de venda. Tem que ter muito comercial na empresa. Total. E na época a gente fez isso. Acho que foi um acerto bem grande. Investir em comercial. E aos poucos a gente foi trazendo uma galera bem legal para ajudar, para desafogar a gente. Porque começou a ficar grande mesmo. Ficou sério o negócio, né? A gente não dava mais conta de olhar para tudo. Eu acho que a gente chegou a ter o quê? Uns 60%. 60, né? Eu lembro que a gente começou a crescer muito na operação e a gente não estava crescendo comercial. Virei pro Dani e falei, cara, tem que ter mais comercial do que o resto de vendedor. Vamos crescer, vamos botar fogo. Essa empresa ela tem que ser sempre comercial, ela tem que olhar para o cliente. O produto tem que atender o cliente. E de novo aquilo, cara, não tem um modelo perfeito, você acaba errando na contratação, sabe, traz 10, 3 funcionam, manda embora 7, troca de novo, outro sai, leva uma carteira sua embora, né? Você Acontece, mesmo que tá mas foi legal, porque a gente aprendeu a se preparar para as porradas, né? E, cara, todos esses negócios, esses impactos que você leva, sei lá, para mim me estimulam a crescer, me preparar melhor, sabe, criar camadas de proteção, né, e saber que lá na frente vai acontecer de novo, cara, e vai acontecer, nunca vai terminar. Acho que assim, quanto mais você sobe, né, sei lá, uma montanha, cara, o vento vai ficando mais forte, né, você vai tomando outro tipo de susto. E nessa época eu lembro que eu já estava sócio da Silicon Valley Brasil, lá com o João, já visitava o Vale do Silício, acho que já tinha visitado China e Israel. A gente pulou uma parte, ou não? Qual parte? Fintech Capital. Você que tá contando a história, meu amigo. A gente tá contando. Não, a Fintech Capital veio quando? Acho que veio antes. Veio antes. Mas o nosso sonho da holding, né? Porque a gente separou as unidades, a gente colocou a Join4Biz para ser a Join4Tech para ser tecnologia, a Fintech Capital para ser a holding, isso. a JoyPay, aí a gente já pensava no e-commerce, porque a gente tinha medo de colocar e-commerce junto com o POS, porque era criou a ViaPay, e tinha outras empresas que depois foram entrando pro grupo, né? Mas foi antes, então, a Fintech? Foi na Fintech foi antes da JoyPay, foi no outro projeto que a gente trabalhou, e eu acho que foi um aprendizado a Fintech Capital. Acho que ali no fim do dia ela tirava o nosso foco. Acho que se a gente tivesse mantido tudo dentro de casa, a gente teria... Foi aprendizado. Mas deixa eu provocar aqui um negócio, que eu acho que vocês também deixaram passar batido e eu estava lá de dentro. Nessa época eu estava viajando muito pro Vale para isso, muito, né? Viajava 1, 2 vezes por ano, tinha muito acesso àquelas grandes empresas. E aí eu fiz questão até de levar, Daniel, você está me devendo uma visita para o Vale do Silício, eu vou te levar esse ano, eu vou fazer uma de fintech, vou te levar, a Davis também está convidado, se quiser ir. Mas eu lembro que eu me assustei quando eu lá no Vale estava todo mundo falando do Culture Deck do Netflix, né? Nossa. Que era, a David conseguiu ver isso lá comigo de dentro,
E aí, quando eu ia pro Vale, eu voltava cheio de coisa, né? Porra, tem que OKR, isso, aquilo, voltava e olhava para dentro de casa, meu Deus, como é que eu implanto? E aí mas eu fiquei muito legal, fiquei muito feliz quando eu vi o Culture Deck do Netflix, e eu olhei para dentro de casa e aí aquelas frases feitas, né? Cultura, como é que é? Cultura como estratégia no café da manhã, esse tipo de coisa. E eu olhei para dentro de casa e falei, caramba, a cultura da Joy, ela é muito enraizada, ela tá muito feita sem a gente pensar nisso. A gente construiu uma cultura, assim, é muito no nosso sentimento, no automático, cada um ali implementando. Acho que nessa época a gente já tinha cada um sua unidade de negócio, cada um fazia isso. E eu lembro que a gente tinha Joy Talks, eu lembro que a gente tinha Joy Runners, a gente tinha sei lá, um crepe que a gente botava, trazia convidados e às vezes um palestrava, era um tema comum a todos. O Clube do Livro. Clube do Livro, bem lembrado. Gente tinha um Clube do Livro, a gente tinha a estratégia de fazer um cross entre as áreas, então pessoal de operação ia para a rua vender, pessoal da rua ia fazer cadastro, via que estava anotado errado. E aí, assim, hoje em dia eu vejo muita empresa sem cultura, com dificuldade de cultura. Como é que vocês criaram isso? Como é que foi olhar para dentro da Joy, assim, agora... vocês têm essa oportunidade de olhar, na época foi muito automático, mas como é que vocês acham que foi criada essa cultura? Nossa, pergunta difícil, cara. Eu acho que a gente meio que, sem querer, acho que pela nossa vontade de fazer, a gente era muito executor também, né? A gente não deixava todo mundo só fazer, a gente fazia junto com a galera, a gente sempre foi um líder servidor, né? A gente sempre estava junto e ensinava e a galera ia. Eu acho que parte dessa cultura, vendo outras empresas que eu já passei hoje, e eu também prestei atenção nisso, acho que vem dos fundadores, de ser um líder servidor, tá lá junto, né? Não é simplesmente ser aquele líder que manda e tem que fazer isso, não. De estar junto, tá sempre presente. E eu acho que, por a gente estar nesse meio, as pessoas meio que se inspiravam ou também compravam o nosso sonho, porque a gente, de verdade, a gente queria que todo mundo crescesse junto com a gente, tava todo mundo no sentimento, pelo menos eu acho, né? Era o que eu sentia na época. Eu acho que foi um pouco disso, essa cultura que a gente teve de estar sempre próximo, né? Tratar todo mundo igual, estar sempre executando, trazendo a transparência total na empresa, o que está acontecendo, onde a gente quer chegar. Eu acho que a transparência e essa... não é verdade, como é a palavra? O nosso sonho de querer chegar lá junto com as pessoas, eu acho que fortaleceu a união dos times, sabe? É o meu sentimento que eu tenho. Não cara, sei se eu vejo muito, na época, eu sempre falei do Fernando, cara. Fernando era o nosso ponta de lança, né? Era o startupeiro nato. Então, ponta de lança, para você que nunca jogou futebol na vida, eu vou te contar quem que é. Era aquele cara que você chutava a bola lá de trás, pega a bola aí, Fernando! Ele matava a bola de qualquer jeito, saía correndo em direção ao gol. Nem sempre fazia o gol, mas saía que nem um louco em direção ao gol, e se ele não fizesse, ele ajudava alguém para fazer esse gol, né? Então acho que veio muito do Fernando isso, tá? Essa cultura assim de realizar, de deixar claro o sonho dele, a gente acreditar nele, né? Apoiar, né, no sonho, e apoiar, cara, vamos lá, vamos dar suporte para ele. Pô, também eu quero ir pro Vale do Silício, eu quero ir para a China. A gente falava, deixa, vai, traz novidade, traz esse tipo de cultura, sabe? Tipo de conversa. A Joy Talks foi uma ideia sua, né? Eu lembro até que foi o Juninho primeiro, acho que a fazer um Joy Talks lá com a gente. E a gente eu acreditava muito nos novos talentos, né? Eu acho que eu vejo hoje muita liderança de algumas boas empresas saíram lá de dentro. Sim. E a gente dava um nível de exposição para eles, eu acho que até demais, né? A gente pegou uma molecada, cara, a fim de fazer, a gente teve paciência para ensinar. O momento ainda era de aprendizado também para todo mundo. Aprender com eles também. Aprender com eles também. A gente vê aí, sei lá, metade desse pessoal aí no mercado crescendo em várias grandes empresas. Eu estava numa reunião com um grande banco e aí ele descobriu que eu era da Joy. Ele falou, cara, eu tava com a funcionária de vocês aqui. Ela é um avião, cara. Como é que vocês fizeram isso? Às vezes tem que segurar até ela aqui porque ela quer resolver, quer agilizar e tal. Então, acho que é esse espírito que a gente passava muito, né? De resolver, de agilizar, de fazer. O David tocou num ponto bom, que é o seguinte, o líder servidor, né? Eu já vejo, tipo, sabe, a figura do general na frente da batalha, cara.
O cara não está com a bunda sentada na cadeira, dando ordem e soltando PowerPoint para todo mundo. Ele vai para o campo. Né? O Fernando, eu lembro, no começo, nos primeiros meses, viajou o Brasil inteiro instalando máquina. Foi para a deliciosa Imperatriz, São Luís, né, com ar-condicionado, né, uma delícia de fazendo temperatura. Fazendo porta a porta em Teresina, 6 horas da manhã, já suado. Pesava 120 quilos na época, vocês imaginam quanto que eu não fiquei. Nossa, é um bom detalhe isso aí, cara. Ó, tem que postar fotos depois aí, editor, depois, por favor, né? Antes e depois. Tá todo mundo aqui magrinho, mas ó, nem sempre foi assim. A gente tinha um comportamento destrutivo também. Cara, e como é que foi um dia que vocês olharam para vocês e Joy? A gente pode falar que a Joy foi grande, assim. A gente foi relevante. A gente estava em quantos estados? Quando veio... Boa pergunta, quando é que veio essa ideia de expandir para fora de São Paulo? Eu não lembro como isso aconteceu. Quando eu vi, a gente já estava no Rio, em São José dos Campos, né? Eu acho que... eu vou te responder rápido isso. Acho que foi a oportunidade de bons talentos, independente do local que ele tivesse. Você tinha um bom vendedor, que você confiava, que a gente treinou, e se ele tivesse no Amapá, ou Quixaramobim, ou em Catolé do Rocha, saudoso Catolé do Rocha. Caetité, Trombudo Central, um abraço para o pessoal de Trombudo Central, entendeu? Onde ele tivesse sendo bem treinado, a gente poderia expandir. Eu acho que foi muito mais no entorno do nosso produto, do nosso modelo e cultura de venda, do que a necessidade de expansão, entendeu? De comissionamento, né? Eu lembro que o vendedor ele ganhava por ativação e muitas vezes essa ativação vinha de 30 a 60 dias depois, coisa, e a gente falou para ele, ó, se você ativar a máquina e ela transacionar, no outro dia você ganha o que vendeu. Então a gente resolveu a dor de ativar a máquina, porque o cara já estava ganhando, ele queria garantir que a máquina fosse ativa. A gente resolveu o problema dele manter o cliente transacionando, porque assim ele ganhava mais, e responsabilidade da máquina. Se tivesse chargeback, quebrasse a máquina e tal, descontava. E aí a gente evoluiu para aquele... centro de custo, a gente criou nessa época, né? A gente usou... Qual era o nome da Microsoft? Power BI da Microsoft, tipo aquário. A gente evoluiu para aquele modelinho, aquela matriz que a gente fez, que a gente praticamente gamificou o vendedor. Então, o cara que sabia jogar, olha, se eu estiver alugando máquina, se eu estiver num spread acima de X, e se eu tiver com ativação acima de Y, eu vou ganhar mais tanto. E se eu bater TPV mais tanto, eu ganho mais tanto. Então o cara abria o app, não era nem app, era o portal do portalzinho do vendedor, ele abria de manhã, o cara que sabia fazer conta já ia psicótico para a rua fazer negócio, entendeu? Ou já ligava pro cliente dele, ó, tá aumentando aí 10 bips aí sua taxa, tal, porque o cara sabia que no spread ele ia bater a meta dele. Então a gente fez também, levou isso para o vendedor dele ganhar ou perder com a gente, né? Porque o vendedor sempre chegava, posso zerar o aluguel da máquina? Pode, só que você vai perder. Deixa aí, você tem o poder sobre o que você tem o poder, cara. Você pode, só que você perde junto comigo. A gente ganha junto e perde junto. Então acho que isso foi um bom ponto, Fernando. E uma coisa legal fazer o cara ganhar junto. De vendas também, já que a gente tá falando do comercial, eu não sou, tá vendo como eu ainda tive um pouquinho pezinho? Eu vendia, vocês lembram que eu vendia? Aparecia com os clientes lá. Mas um negócio legal também, impactante. Os cold share lá. Os cold share. O que eu achei bem impactante também, Fernando, acho que trouxe, não sei de onde você trouxe essa ideia, não sei se foi um problema que a gente estava resolvendo, a gente tinha muito vendedor na época, que tava com dificuldade de vender, de não sei o que, eu batia em muita, falava muito, cara, quantas portas você já bateu hoje? Tipo, era muito nessa vibe. Aí depois você criou, não sei se foram vocês junto que criaram, meio que o deck do vendedor para, cara, esse cliente é assim? Cara, não é nosso cliente. Então, cara, vem nesse a gente criou manuais, que a gente criou. Eu lembro, acho que o David está falando daquele perfil do cliente que a gente viu, acho que eu vi um vídeo do Flávio Augusto, que ele contou um pouco da história do WhatsApp e como ele identificava que era o cliente, como ele vendia e tal. Eu falei, cara, beleza, como é que eu vou fazer isso para o meu vendedor? Porque eu via que ele perdia muito tempo querendo brigar por preço, ele ia, no cliente pequeno, que era o chaveiro, que só pagava no débito, que não dava dinheiro. E aí a gente criou e foi muito interessante, porque na minha cabeça de tecnologia, na época que eu era,
tinha que ter explicação para tudo, né? Na cabeça do vendedor, ele não quer ter explicação, ele quer ir para a rua vender e é muito repetição. Então a gente conseguiu mesclar as duas coisas e treinava isso, todo mundo que entrava, eu gostava de dar o treinamento, gostava de replicar, ia para a rua, dava nota, ficava do lado, eu saía com o vendedor e eu falava para ele, ó, fala que eu estou treinando contigo, eu vou só te ouvir. E aí ele treinava, ele fazia o pitch de venda, a gente eu anotava muito, e dava a nota, e depois eu falava, olha, cara, você chegou aqui, ele é uma pizzaria, ele só passa débito e crédito à vista, não parcela, você está oferecendo parcelado em 12 vezes. Não faz mais isso. E explicava para ele, mandava ele se gravar, então foi bem legal, foi diferente. Isso é bem lembrado, a gente treinava muito, pessoal, mas muito mesmo. E se não era, às vezes, nem no formato de um treinamento, aquele negócio meio pesado, manualzinho, mas reunião. Sempre tinha reunião pessoal de correção mesmo, de apontamentos, né? De, puta, olha... E tudo isso vai delineando a cultura, né, da empresa. E eu acho que talvez um ponto da nossa cultura era de acesso. Eles tinham acesso a gente. O David sentava no meio da galera lá, TI, eu sentava no meio da galera, o Fernando tinha uma sala aberta também, todo mundo sentava lá, entrava. Da porta aberta também. Entendeu? Então, acho que esse tipo de acesso foi muito legal. Acho que uma coisa bacana também, quando a gente começou a ficar grande e tal, a gente está aqui conversando agradavelmente, mas a gente discordava de muita coisa e a gente, como todo bom negócio, a gente caía na porrada, literalmente, falando em algumas horas ali. E Daniel chegou para mim uma vez, para mim e pro David, virou assim, falou, cara, não vamos brigar mais na frente de ninguém. Nossa! Lembra? Não vamos mais brigar na frente de ninguém, a gente tem que mostrar coerência, sinergia e tudo mais, união. E aí, assim, foi muito legal, que eu ouvia muito disso e a gente não estava, acho que, praticando tanto. Foi bacana. Não, bem lembrado mesmo. Acho que foi no início lá quando a gente mudou pro predinho. E, cara, um chegava para mim e falava, pô, mas o David não entregou. Aí você cai nessa armadilha de fazer comentários ruins. É uma armadilha. A pessoa te puxa numa cervejinha, quer falar, quer ter acesso, mas sabia que fulano me prometeu isso e não fez, tal. Aí você cai nesse tipo de armadilha. Se a gente não tivesse blindado, cara. E a gente se blindou, né? A gente falou, cara, a gente tem que se cuidar, né? Porque a gente se cuidando, cara, a gente vai transmitir uma boa impressão que a gente está cuidando da casa, que a gente está coeso, unido. Sabe o que eu falar é o que o Fernando está falando, o que o David está falando e vice-versa. Bom, a gente está falando aqui de muita coisa boa, bacana, até de desafios que a gente superou. E agora vamos para um bloco de curiosidade, um bloco de desafios que a gente enfrentou, superação, uma história de, fizemos merda. Conta algumas aí. Mas só fez merda. Qual foi o maior perrengue que a gente... O maior perrengue, isso é clássico, né? Essa aí... Isso é clássico. Todo mundo vai concordar. Setembro de 2018. IPO da Stone. Acho que essa todos vão concordar. E nosso maior erro, a gente só tinha um adquirente. Já aprendeu, hein? Só tinha quem tem um... Não tem nenhum. Seja multi-adquirente sempre. E a gente rodava, mas muito bem atendido, com boas condições comerciais, boas tratativas, tecnologia fantástica, tudo. Só que por um momento deles, de decisões estratégicas, de mudança de mercado, a gente teve um corte, na época ia ser de 50%, né, na antecipação de recebíveis, e a gente fez eu e o Fernando fizemos uma romaria lá na Stone durante uma semana, sei lá, ajoelhando lá, pedindo... Eu lembro que eu recebia, eu tava com financeiro nessa época, né, eu recebi a notícia... Falei, você quer que eu feche as portas, né? Eu não lembro quem atendia a gente agora, mas... E aí reduziram para 70%, né?
E, puta, a gente teve que correr para adequar sistema. Nossa, nem me Né, fala. Eu velho? fiquei Só que, 3, 4 puta, dias lá no você não escritório, tem como cara. antecipar 70% perfeito, cara. O cara tem blocos, né? Ele transacionou Nossa. R$10, R$15, você tinha que juntar os blocos, então dava 69%, dava 71%, Não, você tinha que hoje tirar. ainda dá. Naquela É. época não existia Não dava. SERC, não existia pote de dinheiro, não existia unidade Nada. recebível. Era transação em parcela, a É. gente tinha que se virar para E calcular. aí deram que uns 15 dias, né, para começar a aplicar, né, esse modelo de 70%. Não, pô. Foi na semana seguinte. É? Foi, a Uma gente semana? brigou na primeira. Eles ligaram avisando, só comunicando. É. Eu lembro até hoje, não esqueço dessa ligação. Aí a gente foi, conversou, aí o que a gente vai fazer? Aí vocês começaram essa romaria de ir lá. Mas, cara, aí falaram, não, a partir de semana que vem já começa. Foi por isso que a gente foi correr atrás, que eu passei lá. Lembra que eu fiquei no escritório? Eu, Paulo... Pô, vocês dormiram lá Dormimos até, lá, codando para resolver o sistema, para antecipar. Cara, foi o nosso maior desafio, né? Porque a gente teve que juntar todo o time, demonstrar assim a gravidade da situação, que eles não estavam entendendo, porque viria ainda com o tempo, né? Não ia ser imediato. Você fala, vou antecipar só 70%. O cara não entende muito bem, só que a hora que ele abre a conta no dia seguinte, né? O estabelecimento comercial, fala, porra, estão me roubando. Ele não tem o discernimento que não é uma obrigação você antecipar 100%, é um acordo comercial, né? Débito não mudou nada, mas no crédito você tinha, posso te pagar na agenda, né? Ou antecipar. Então, começamos a ter reclame aqui, ter gente querendo sair da empresa, né? Vendedores abandonaram o barco. E ficou muito fácil, assim, ficou menos difícil, na verdade, falando quando a gente chamou o time inteiro, eu lembro. Era uma sexta-feira, provavelmente, a gente comprou umas cervejas, compramos um pão de metro, alguma coisa, chamou todo mundo e falou, galera, vai vir uma onda aí, a gente não sabe quando que vai resolver, mas a gente está lutando para resolver, assim, foi transparente com todo mundo, explicou. E aí, solução para alguns clientes, solução para outros clientes, a gente trouxe o time de comercial para dentro, dividiu o problema com ele e falou, você vai ter alguns clientes que você vai poder escolher, tem outros que você não vai poder escolher. Então, acho que tomar decisão junto com o time, ele trazer o time para dentro, mostrar... Claro, a gente não mostrou a fragilidade tão a ponto assim, a gente mostrou com fio de esperança ali, não, estamos resolvendo, tem reunião aqui, olha a reunião. Mas a gente trazer eles para a tomada de decisão, acho que foi muito bacana porque... Eles se sentiram empoderados, sentiram ali... Deu confiança, né? Confiança, viram o que estava acontecendo, eles se conversavam e viram que, de fato, aquilo estava acontecendo. Acho que foi muito bacana. Quando você fala fio de esperança, é notável, assim, todo mundo só faz alguma coisa se ele acredita que pode ser feito, né? Você não salta de um prédio para o outro igual o Neo, né, no Matrix, se você não acredita, né? Então, você só faz se você acredita. Então, foi o tópico dessa reunião de sexta-feira, quando o Fernando demonstrou e falou, cara, tá tudo bem, a gente vai sair dessa, mas tem uma onda que vai derrubar uns barquinhos aí na marina. Entendeu? A hora que bater na costa. Dá uma balançada. Entendeu? Vamos jogar umas âncoras aqui, vamos fixar uns e tal, mas vamos ter uns que vão arrebentar. Então, assim, seguramos boa parte, perdemos um bom TPV na época. Perdemos time, perdemos TPV. Só que, em paralelo, eu lembro, enquanto o time do David de operações segurava, né, a casa, a gente saiu em busca de uma alternativa, né? E conseguimos outras 2 adquirentes na época, tal, para integrar com urgência. A importância do time. Naquela época a gente já tinha o Paulo, né, com a gente já também. Não, nosso time sempre foi muito bom. Acho que foi até mais capacitado, melhor que a gente para muita coisa, para executar. Mas vocês pensaram em desistir em algum momento? Não, nunca. David, todo dia. Não, sabe por quê? Todo dia que eu vi o David, eu pensava em desistir. Vocês pensavam em desistir quando me viam, né? Desistir dele, porra, eu vou ver o David de novo. Todo dia que eu tinha que mudar uma cor de um botão, eu falava, como é que eu vou passar isso pro David? Vou levar ele lá pra fraternidade. Agora eu entendi porque ele me levava tanto Você lembra uma vez que a gente se trancou na sala de reunião e a gente falou, David, não aparece mais aqui, cara. Fica em casa, fica codando de casa. Quebramos uma porrada. E eu naquela época eu tava com financeiro ainda, eu tava com muita coisa. Você fala, não, devolve o financeiro, fica só codando, vai pra casa.
Muito bom. Não, mas, cara, Cara, nunca e pensei em desistir. história engraçada. Eu tenho uma história engraçada do David. Eu levei o David pro Vale do Silício. Ah, já até sei. Esse cara... A gente viajou pro Vale, pro polo de inovação. O cara podia perguntar do sexo dos anjos lá. Todo lugar que a gente ia, ele fazia a mesma pergunta. Eu fui com uma missão pra essa viagem. Como é que foi, David? Porque foi na época, tava muito aquele boom de startup, de não sei o quê. E, porra, eu só sabia que era fintech, aí vi esse termo startup. Aí eu comecei a falar, o que é startup, né? O que classifica que a gente é startup ou não? Que diferença que faz? Aí a gente foi pro Vale do Silício, uma das viagens que a gente foi, né? Falei, bicho, eu vou com uma missão, eu quero... E lá tinha muita startup, tava nascendo as startups no Vale do Silício. Cara, tinha plug and play, escritórios de fábrica de startup. Falei, cara, eu quero saber o que caracteriza uma startup. E aí todo lugar que a gente ia, uma pergunta que... É essa que você ia falar, né? Uma pergunta que eu fazia para as pessoas que a gente ia no Facebook, no Google, na Sony Ericsson. Eu falei, cara, o que vocês chamam de startup aqui? O que é startup? Era isso que você ia falar, né? Qual a diferença de startup e pra empresa? Isso. Cara, cheguei pro engenheiro de tecnologia do Netflix, o cara codava 18 mil linguagens diferentes, o cara com a equipe dos sonhos, fazendo tudo, programando em todos os tipos de hardware do mundo, ele levantava a mão ali. Qual a diferença entre empresa e startup? Todo mundo, não. Mas você fez um mix das respostas? Cara, fez nada. Todo mundo falava uma coisa diferente. Isso deixava ele mais incongruência. Falei, cara, não tem uma definição, uma startup. Não. Daniel, assim... Eu voltei frustrado, embora. Ninguém deu uma resposta igual. Ninguém. Tinha gente que falava, startup é quando tem 10 clientes, empresa é quando tem 100 mil. E cada um falava, startup é quando atende globalmente, empresa é quando atende localmente. Startup é quando a ideia é escalável, não sei o que, com custo baixo. Isso deixava ele mais transformado, porque ele já ia carregando as respostas de todo mundo. Então, cara, você tinha que juntar todas essas respostas e falar, então, startup é quando tem 10 clientes, é quando tem algo escalável. Exatamente, não é o E, né? Exato. Eu fico pra mim que a primeira coisa que ele faz quando lança uma inteligência artificial nova, ele entra lá, qual a diferença startup e empresa? Eu não perguntei isso do DeepSeek ainda, eu vou perguntar. Aí pra mais alguma história legal, Daniel? Curiosidade. Teve muita história legal lá, cara. Teve história curiosa também, né? Eu lembro que a gente se preocupava muito, assim, com cliente, com liquidação, fazer liquidação logo no primeiro horário, né? Porque a gente tinha muito bar, restaurante, então a gente sabe que um bar, restaurante precisa já pagar boleto da Ambev de manhã, pagar o garçom do dia anterior, não sei o quê. Só que a gente fazia como se fosse um robô, né? Para pegar comportamentos, né, diferentes dos nossos clientes. Eu lembro que a gente tinha um food truck que passava, sei lá, 15 mil reais por mês. Não, por mês. Por mês com a gente. E numa sexta-feira ele passou 80 mil reais. E a gente travou o pagamento dele, ele começou a ligar e tal, e de repente à tarde o cara apareceu lá, 2 brutamonte lá, tipo, cara de jiu-jitsu, assim e tal, começaram a bater na mesa, eu quero meu dinheiro, aí o Paulo foi atender. Paulo. Chassi de... Me liga, ô chefe, desce aqui que meu negócio tá feio, cara. E eu desci e falei, cara, na moral, que merda que vocês fizeram? Conta aí. Porque não sei o que. Eu falei, cara, você não pode fazer isso e eu não posso te pagar. Não, ele não saiu daqui sem meu dinheiro. Aí, nisso, né, falei, eu acho que eu posso te ajudar, então. Eu vou chamar a polícia, a gente faz um BO e eu te ajudo com isso. Que aí fica um negócio formal, tal, e chamamos a polícia. E a hora que a polícia chegou, os caras saíram correndo e foram embora. Mas foi uma situação... Eu tô precisando fazer esse sistema de novo hoje. Tem muita história curiosa, né? Assim, era legal, assim, culturalmente vendo, a gente via o futebol da gente, era muito engraçado, cada um reagia de uma forma, né? Cada um... O cara que era... falastrão no futebol, ele agia de uma forma, outro comercial, outro mais quieto. Eu sempre olho muito assim, essa parte
de esporte, né? Você olha no futebol, né? Você levar seu time de vendedores, de operações, de TI, sei lá, para jogar bola, você vê muito a personalidade da pessoa no campo. Você começa a ver se o cara é meio encostado, fica de lado, não quer receber a bola, não quer correr muito, ou se o cara é líder, já tá lá no meio de campo dando ordem, né? Tipo o David, lembra? Chegava com caneleira até para jogar. Óbvio, Cara, falaram que ia me quebrar, eu falei, 30 eu vou minutos de protegido. alongamento. Não sabe. Cara, ia chutar a bola ia para trás, mas estava no meio de campo, dando ordem. Gritando pra caramba. Gritando, orientando e tal. Aí você, pô, o cara é líder, né? Verdade. Eu pensei que você ia contar outra. Uau. Aquela que um detalhe, eu moro em Guarulhos, né? E o escritório era em Moema. Nessa época eu tava morando em Guarulhos já, né? Tava. Isso, mudei. E aí o escritório em Moema, e a gente tinha uma viagem para Curitiba. Você lembra dessa? Lembro. Que aí eu falei, tô do lado eu moro do lado do aeroporto, tipo 20 minutos do aeroporto. E a galera, falei, a galera vai sair de lá ainda, a gente tinha um voo pra Curitiba, não sei que hora que era da manhã, né? Sou muito difícil de acordar cedo. Falei, não, vou acordar um pouquinho mais tarde. Cheguei, todo mundo foi pra Curitiba, fui entrar no aeroporto, a menina não deixou eu entrar. Guarulhense, primeira vez que eu perdi um voo na vida e nunca mais, cara. Hoje eu saio 3 horas de cada um dia adiantado pra não perder mais voo. Aí depois só foi os memes. A galera lá nas reuniões, fazendo uns rolês depois e me mandando. Ó o David aqui, com a fotinha lá, com a cabeça quadrada, né? Lembra disso? Lembro. Cara, e aí eu vou pegar um gancho, né? Vocês falaram que o maior problema, acho que foi um erro nosso, não só ter uma adquirente, né? E só ter um parceiro, né? Só ter uma estratégia ali de produto. E quando cortou a antecipação, a gente ficou muito vulnerável, mas eu acho que a gente aprendeu muito, né? Não foi cirúrgico quando ele falou que a gente cuidou da cozinha, mas a gente foi para o mercado, foi olhar para trás. E foi um momento interessante, que a gente era uma empresa que olhava muito para dentro e muito para o cliente, mas a gente participava pouco de eventos de mês de pagamento. A gente não falava tanto com o investidor, porque a gente nadava com o próprio dinheiro ali. Exato. A gente era muito conhecido no mercado pelas adquirentes, que a gente resolvia, a gente fazia muita parceria com algumas pessoas, players de mercado, mas isso. E quando foi, Dani, quando a gente começou, principalmente essa função foi muito me tua de correr atrás de dinheiro para antecipação, de tentar trazer um investidor, contar a nossa história. Cara, acho que essa foi a virada de 18 para 19, né? Mas também essa época a gente tinha dado uma sorte, não sei por que foi, que acho que você tinha dado uma entrevista em algum jornal, no Estado, no Valor, sei lá o que foi. Então também a gente ganhou uma certa visibilidade para o mercado, né? Você bem falou, puta, a gente não participava de feiras, essas coisas, nada, mas a gente acabou... Até porque nessa época tinha o quê? Sei lá, 30, 40 subcredenciadoras nessa época, né? Acho que tinha mais nessa época, não? Não, tinha muito pouco. Tinha muito pouco. E tinha algumas que a gente fazia como white label. Né? Então, eu acho que a gente deu um trampolim para a gente ter uma boa exposição para o mercado, quando a gente se apareceu no jornal, e que facilitou a gente começar a buscar ou investimento, ou parceria, né, com bancos, alguma coisa. Então, foi até uma época que a gente se dividiu. Você passou o bastão para mim, né, para eu ficar mais à frente da Joy, enquanto você ia subir para a holding para ter essa visão mais estratégica, né, do negócio. E aí entra o Daniel Neri, careta de banco, e começa a arrumar a cozinha também de tomar um empréstimo, né, com banco, alguma coisa assim, alguma coisa mais, um empréstimo estruturado para os nossos negócios. Não era um empréstimo para pagar a conta, né, era um empréstimo para voltar a crescer e tal. E a gente acho que se dividiu bem essa época, foi início de 19. A gente a gente era uma empresa comercial, né, tecnologia a gente usava muito para fazer negócio.
E hoje eu pego muito os aprendizados pela dor ali, mas a gente se arrumou muito também, né? A gente tinha os números organizados, assim, no sentido de mostrar isso comercialmente falando. Tinha um aquário com os indicadores, tinha relatório, isso vendia muito bem, né? E era um aquário mesmo, lembra? Era, tinha os peixinhos, o tubarão. Quem fechou mais no dia, quem não fechou mais. Do BI. Lembra, cara, do BI? Nossa, mas vocês me infernizaram pra esse BI, peixinho lembra? engordando, virava um tubarão. Puta, era um barato. Verdade. Cara, e como é que foi? Como é que vocês pensaram em vender? A JPay é uma empresa que foi vendida, né? A gente vendeu ela. Como é que foi a hora que vocês pensaram? É hora de vender? Não é hora de vender? Como é que foi esse movimento? Foi um movimento natural? Não foi? Foi uma hora para outra? Cara, para mim foi foi orgânico. Chegou um momento que o mercado tinha mudado, Safra Pay entrando no mercado, dando taxa zero, GetNet indo na mesma onda. A gente ainda tinha uma ferida não cicatrizada de antecipação da Stone, se refazendo no mercado, o mercado mudando, a gente já, sei lá, com 3, 4 anos de operação, e surgiu a oportunidade. Não foi na primeira, né, que deu certo, mas a gente acho que ouviu outras 2, 3 propostas ao longo do segundo trimestre de 2019, e foi uma questão de oportunidade. Assim, a gente não era uma intenção, quero vender, preciso vender, não era a intenção, mas a oportunidade foi fantástica, né? Naquele momento. Obviamente, você de bate pronto, assim, você sempre fala, puxa, mas dá para eu ir mais, eu poderia crescer mais e vender melhor. Você começa a pensar em um monte de ifs, né? Se eu tivesse feito isso, aquilo. Mas eu vejo como uma puta questão de oportunidade, que tinha um plano legal pra caramba, se fosse executado, não fosse pandemia e tudo mais. Esse é o ponto que eu tava pensando agora. Mas a gente não sabia que ia ter pandemia. Exato, cara. Eu acho que... Ao mesmo tempo que a gente deu uma puta sorte. Isso que eu ia falar agora, eu tô me segurando aqui, mas eu acho que foi muita... Acho que veio no momento... Deus falou assim, eu vou abençoar vocês agora. Pra vocês poderem, no futuro, tá contando a história do Fintech Makers. Vai ter um troquinho aqui, vocês vão ficar tranquilos, confortáveis. Passa a pandemia sossegadinha aí. Isso, cara. Depois vocês voltam a pandemia. Não, eu lembro que eu percebi que era a hora de vender, e aí eu queria que o Daniel contasse, que o Daniel tava, a gente foi nesse roadshow que a gente tava dando, a gente almoçou, acho que com o Edu Pires ali, que ele tava com a consultoria do Ebanks. Sei lá, almoçamos e... No Café Jornal. Ele falou, cara, vocês conseguem ir pra Curitiba? A gente, não, consegue. Não, hoje vocês conseguem? A gente falou, cara, não dá hoje pra ir pra Curitiba. Aí a gente foi pra Curitiba, no mesmo dia, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E, pô, Pires super bacana com a gente ali, né, cuidando. E aí chegamos lá no Ebanks, assim, tinha um estudo sobre entrar no modelo local de pagamento e aparecia... Algumas das empresas que eu ajudei a montar, que o Daniel ajudou a montar, uma estratégia, a gente falou, caralho, a gente tá no radar, é a hora. É hora de fazer alguma coisa. A hora que o Wagner abriu a apresentação da Stone até, né? Aí chegou um slide que tinha nossa logo. Tinha a nossa logo, tinha a logo da Best Pay, tinha a logo da TechPay, da VPay, uma coisa que Caraca, a gente só os que a gente... A gente olhou pra cara dele e falou, isso é bom ou ruim? Vocês estão perseguindo a gente? Ele falou, não, isso é bom pra caramba, né? Essa credenciadora chancela vocês como empresa de destaque, blá, blá, blá. Inclusive, até pelo momento que a gente teve lá do IPO deles, que a gente cortou... Teve, né, o corte da antecipação, a gente não foi para mercado da entrevista, apesar do valor econômico ter vindo atrás da gente, querer especular. Outras empresas entraram com processo, né? Outras, né, tiveram desavenças com a Stone, e a gente segurou, foi fair play, a gente entendeu que era um acordo comercial e não um contrato, né? Então a gente seguiu o rito jurídico, cara, e continuou parceiro deles. Então isso, 1 ano depois, chancelou a gente para o Ebanks, né? Para o Ebanks olhar a gente com bons olhos, cara. Mas eu só queria lembrar um negócio antes, cara. Não sei se você lembra, vinham uns bancos de investimento falar com a gente, não sei o quê. Aí a gente apresentava, a gente tinha uma apresentação institucional, né, da Joy, com alguns números. Aí a gente mostrava, nosso TPV
TPV, o que é TPV? Gente, se o cara não sabe o que é TPV, vai me comprar. Só tá Final do mês eu tenho que ajoelhar no milho para mostrar o resultado para ele. Ele não vai saber que é MDR, plus price, interchange. Vai botar alguém Não pra vai dar tocar. certo. Então acho que por isso que quando a gente foi para Curitiba essa primeira vez lá com o Wagner, foi amor à primeira vista, né? Que puta, o debate já foi comendo solto. O TPV, o do MDR, não sei o que, quando você tem de spread, você tem que o rate tá em quanto, não sei o que e tal. Porra, foi legal pra caramba. Foi bacana porque a gente viu ali muita sinergia, né? E foi até assim, a gente tinha sonho de crescer, o sonho era crescer, a gente vinha crescendo, mas a gente falou, estamos muito longe ainda de ser um negócio tão relevante assim. E acho que isso vai acelerar o processo, vai abrir outros mercados pra gente. Eu curti muito, aquele dia foi bacana ali. Esse foi a primeira ida que vocês foram, né? Foi o primeiro round de negociação, né? Chegamos aí eu fui 10 da manhã na sala dele, saímos às 4 da tarde. Sem sair, almoçamos na sala dele. É verdade. Vocês foram agora, eu lembrei. Ficamos na sabatina lá de umas 6 horas, cara. Nunca vi um cara tomar tanto café quando E o processo de venda foi tranquilo, David? Você tá maluco? Tranquilo? Passar pro primeiro M&A com unicórnio, que o evento já era unicórnio na época. Cara, foi muito desafiador. Eu aprendi muito, horrores. A gente teve a oportunidade de fato... A gente modéstia à parte, a gente estava com a empresa bem organizada, né? Do nosso jeito, a gente sempre tentou seguir. Eu buscava alguns cursos, né, operacionais para a gente tentar deixar minimamente estruturado. Quantas vezes eu já não fui para contabilidade para a gente tentar deixar tudo prontinho? Então a gente estava pré-pronto, né, para uma venda. Só que quando veio a notícia, cara, vamos passar por uma auditoria. Uma auditoria aí. Vamos. E foi pesado, hein? Foi um mês direto. Não, foram 4 meses, cara. Um mês pesado. O primeiro mês. Mas digo assim, pra gente correr agosto atrás. Agosto para setembro de 19, pesadíssimo. E setembro, outubro, até o closing, que foi em novembro. Cara, foi assim. Por quê? Aí vinha time que primeiro eles queriam ver a frente financeira e também a frente de produto. Aí vinha. Veio o financeiro. Isso, aí o Pedro lá, lembra? Cara, abre aí, a gente fazendo as queries lá para eles saberem tirar os indicadores que eles queriam lá. Aí você lembra que a gente passou, nosso take rate era alto, né? A gente cobrava bem, sei lá, era 4, mandei lá na época, 4,68. A gente descobriu que era mais... então, 6. aí não, pô, deu uma semana, aquele cara se afundou lá nas contas e tal, aí o Pires me chama, seu take rate tava errado. Eu falei, puta que pariu, meu, ferrou. Quanto que é? Eu falei 4,68, ele, não, achamos 4,75, é pra mais, meu. E tem coisa melhor ainda no meio aí, cara. Vocês estão cobrando bem. Exatamente. Isso que brilhou os olhos do Wagner. Depois falou, porra, cara, os caras sabem, né, fazer. Eu acho que teve muita coisa assim que a gente não estava preparado, né? Assim, muita informalidade que a gente tratava como formalidade. Contabilidade, parte fiscal. Até acordo entre a gente, assim, que foi desafiador ali. Achou 12 filhos seus, não foi? Em São Paulo, né? Em São Paulo, 12 do Daniel. Fora o que não está no nome, né? Cara, mas assim, o que eles viram na gente foi um negócio muito legal, que a gente nunca teve, assim, dolo, né? A gente nunca fez nada de propósito, a gente não cometeu nenhum erro, assim, de sacanagem, na maldade. Eram erros, cara, júnior, cara, de 3 iniciantes do mercado que, puta, não sabia exatamente como recolher um imposto, ou que não sei o quê, ou que, puta, detalhou aquele, sei lá, aquele balanço de forma errada. Nunca por dolo, né? A gente nunca prejudicou ninguém, nunca errou. Eu acho que foi um puta aprendizado para mim. Depois eu participei de outras 3, não com as minhas empresas, mas sendo mentor de outras startups rodadas de investimento. E a primeira coisa que eu faço quando fala, vamos captar? Auditoria. Organiza a cozinha para o que vai vir alguém aqui, vai organizar, e você tem que dar uma investida no cara e mostrar que está tudo pronto, porque é o certo. Eu acho que é muito melhor do jeito que está. Então foi
Foi um aprendizado. Cara, foi um puto aprendizado. Animal. Foi um aprendizado da gente saber também que a gente deveria ter investido mais no financeiro da empresa, né? Afinal, a gente tinha uma fintech com mais tech do que fim. Então, foram bons aprendizados. Foi animal, cara. Eu saí, eu me sinto que o crescimento desse processo foi muito grande. E a gente vendeu a JoyPay, assim, 6 meses antes da pandemia, né? Foi! Foi desafiador na época, a pandemia foi uma coisa ruim para todo mundo, não foi só pra gente, mas a gente estava ali, a história do gorila, né? O Ebanks é um gorila, né? Ele passou pela pandemia, de uma certa forma, ajudando o cliente, a gente criou o produto para fazer isso, e se a gente como empresa, todo mundo sentado no ombro do gorila ali, deu upgrade no plano de saúde, deu auxílio para home office, não mandamos ninguém embora. Então foi muito bacana isso ali. Hoje eu falo, Deus abençoou a gente teve sorte de campeão. Sim, ali, e deu muito fit também com o Ebanks pela cultura deles, né? A gente sempre brincou que a gente era um Ebanks com alguns zerinhos a menos no faturamento. Eu Mas a lembro. cultura era muito próxima, sabe? Deu muito fit. Nosso Day One, lembra lá no Ebanks? Na largada. A gente foi junto os 3, né? A gente falou, olha que da hora, cara, É. parece muito com o que a gente já viu. Exato. A gente acertou. Só tava confirmando o quanto a gente acertou, né? Exato. Obviamente, não sei se você vai dar continuidade nisso, é difícil, né? Você vender uma empresa e não sei se a gente pode falar isso no podcast, mas você faz sexo com gorila, né? E ele escolhe a posição, né? Exato. Mas Então, você abre mão de várias coisas, você tem que fazer novos acordos, pega seu ego, coloca ele na gaveta um pouquinho, entendeu? é bom, mas você tem que ir com a mentalidade certa, né? Sim, Não pode ir com resistência. Só tem que ir setado, cara. Alinhar a expectativa, entendeu? E o que mudou na vida de vocês depois da venda? Tranquilidade. Eu senti milionário, mais... quem tá precisando de dinheiro, o telefone do David vai ficar nos comentários. Não falando Tá aqui, ó, na tarja, aqui vai aparecer aqui na barra aqui embaixo. Povo de Guarulhos. Tá dando crédito baratinho. O agiota, né? Ó, use o cupom FintechMakers para 10% de desconto. FM. Cara, é assim, o que mudou? Eu vivia uma época, e de propósito, né? Eu me propus aquilo, eu acreditava que a época de eu arriscar, de ir pra cima, de me expor ao risco, era aquela época mesmo. Então, eu sinto que eu me dei tudo de mim ali, tudo, né? E é naquela época que a gente vendeu, eu me senti que, assim, tirei um pouco do peso das costas, sabe? Não que eu parei de querer ir mais longe, não, mas eu acho que foi umas férias. Falei assim, peraí, deixa eu sentar um pouquinho agora. Teve desafios também lá dentro, grandes que a gente teve. Não acabou os desafios, mas uma coisa é você estar na frente, responsável por 60 pessoas ali, né? O salário tá dependendo de você. E outra coisa, a gente fala assim, cara, vamos continuar com a missão, só que de uma forma agora que sim, esse problema não existe mais, de se preocupar com o salário da galera, né? Se preocupar se a gente vai conseguir tá crescendo o TPV sempre. Não, a gente tá com o gorila, né? Que tá nos apoiando. E agora a gente tá com um suporte para fazer o que a gente sabe fazer com um pouco mais de tranquilidade. Acho que é isso que foi o que eu passei na época. Você vê que legal, né? A cabeça de cada um. Para mim já foi uma tormenta. É mesmo? Porque eu quero estresse na minha vida, cara. Eu quero caos. Entendeu? Eu acho que o meu corpo tem que estar sempre estressado para ele estar criando, sabe, armaduras para se defender e para eu alcançar voos maiores. Então, assim, para mim era um puto incômodo eu estar num lugar que... Deixa eu só voltar um passo antes. Foi uma puta jornada. Foi super fair, nos pagaram tudo direitinho, cumpriram até onde podiam cumprir, que estava dentro de contrato. Obviamente, a gente tinha outros planos, teve sonhos. Pandemia no meio do caminho. Teve pandemia que atrapalhou muito, mas eu era muito incomodado de ter virado CLT de novo, né? Não. Isso me incomodava muito. Minha cabeça sempre foi de empreendedor. Eu comecei a empreender antes de trabalhar como engenheiro. Então, isso me incomodava muito. E eu gosto. Eu gosto da perspectiva de não saber se eu vou ter
o dinheiro para pagar a folha amanhã, entendeu? Eu gosto desse estresse. Você é masoquista. Eu gosto, cara, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu brinco assim que eu não tomo remédio, né? Minha mulher fala, você gosta de sofrer? Não, o corpo tem que estressar. O corpo tem que, sabe, ficar forte. Entendeu? Então, acho que na minha vida profissional eu tenho que estar no estresse, eu tenho que estar o caos, tenho que estar... É isso você, aí. que mudou? Mas Cara, mudou muito. Depois, só dando um alongamento, sim. cara. Poxa, depois a gente teve um baita reconhecimento de mercado, a gente ficou super bem visto e tal. Deu mais visibilidade, a gente brinca com os caras, acho que a gente é o Bill Gates agora, né? Com o dinheiro que a gente ganhou lá. Só o David, tá, gente? Cupom aqui, 10% de desconto pro David. David Pay. David Pay. Mas, assim, impulsionou muito a minha carreira, cara. Muito, muito. Pra mim, cara, assim, bom, de fato, eu também tenho um perfil muito de empreendedor e de maker, né? De querer fazer, então... Sofri no começo de focar na minha área, de focar numa área dedicada a mim, mas foi muito bom, porque me deu relevância, aprendi muito, eu aprendo com os erros, principalmente com as coisas que eu errei, e, testei muita coisa depois, foi legal. E eu ainda estou num processo de mudança, eu acho que a vida é mudança, aquilo, né? Eu acho que eu olhei mais para dentro, eu virei maratonista, eu cuidei do corpo, voltei a surfar, criei hábitos novos. Eu, diferente que o Daniel falou assim, ele falou, a vida é estresse. Cara, eu tento tirar o estresse, mas eu não tento tirar o esforço, o sofrimento, a dor, sabe? O esforço. Acho que o estresse, às vezes, ele vem em doses muito ruins. Eu me estressava muito. Acho que na época a gente estava ganhando dinheiro, mas a gente estava se estressando negativamente muito ruim. Hoje eu tenho muito trabalho, cara. Quem treina para uma maratona, para um esporte de endurance, sabe o quanto é ruim por estresse muscular, a dor muscular, mas é satisfatório porque você controla algumas coisas. A gente estava meio descontrolado. Sim, total. Esse é o meu ponto também. Total. Cara, é bem isso, Fernando. O estresse para mim é endorfina, entendeu? Não tem que ser cortisona, sabe? Você não tem que ser aquilo que faz mal. Tem que ser aquilo que te impulsiona, que te faz crescer, exato, que faz para frente. Eu encaro, cara, com muito prazer. Cara, vamos... Tá bom o papo, cara. Muito obrigado a vocês aqui. Jim, vamos pro bloco de encerramento aqui, caminhando. Acho que a gente tem 1h20 já de gravação. Ficou bem a mais do que eu achava, mas eu não quis interromper. Agora, caminhando ali pro fim. Vocês fariam alguma coisa diferente hoje? Olhando como Joy. Assim, na experiência de vocês como Joy, como makers da Joy ali, como os fundadores. Existe algum arrependimento? Não sei se é arrependimento no sentido de se jogar no chão e fazer pirraça. Mas se pudesse fazer alguma coisa diferente... O que vocês fariam se pudesse? E rápido, não precisa dar muita longa, não. Vai lá, David. Eu acho que assim... Eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer pra gente chegar onde chegou. Mas se tivesse que antecipar alguma coisa que aconteceu, eu acho que talvez eu ter entrado mais no negócio é ser menos... Menos tech. Menos tech e mais negócio. Tudo bem que eu fiz isso bastante na Joy. Só que talvez o olhar, eu ainda tinha muito olhar muito racional, né? Tipo, até de desacreditar um pouco no sonho. Não desacreditar, mas duvidar, talvez. Vocês eram os caras que me puxavam muito pro sonho e eu confiava 200% em vocês. Então, eu executava, como você bem falou, né? Meu papel era muito, cara, me dá uma missão, o David vai entregar. Não importa, ele vai entregar. Então, eu focava muito nisso. Mas eu acho que eu tinha que ser assim. Mas talvez se eu pudesse, para ser melhor, eu acho que sonhar um pouco mais também, trazer ideias junto com vocês. Eu acho que isso... Não que eu mudaria. De novo, a gente acertou. Eu acho que a gente acertou. Mas talvez para a gente buscar voos mais altos... Você tá me dando um gancho para eu falar o que eu ia emendar mesmo. Hoje é uma coisa que eu faço na minha empresa atual. A empresa não pode precisar de mim para crescer. Eu tenho que ser o cara da cultura, da estratégia, né, dos contatos, para enxergar o big picture, né? Né? Enxergar aquele cenário de cima, entendeu? Então, hoje eu me posiciono assim. Então, hoje eu tenho uma pessoa que toca o dia a dia, outro profissional que faz aquilo, que faz outra coisa, que eu confio
Tudo bem, você tem que pagar melhor também, coisa que a gente não entendia na época, mas era até um negócio que o Newton, né, falou pra gente naquela consultoria. A Joy depende muito de vocês três ainda, né? Então, acho que, mas errou na contratação do vendedor, do financeiro, tudo isso acho que era ajustável, peanuts pro negócio que seria muito maior, a gente entender que nós três deveríamos estar na Fintech Capital e a Joy já ser gerida mais profissionalmente, com um olhar mais, sabe, de números, de outras coisas, talvez nível, que a gente não tivesse alcançando na época. Legal, cara. Também, acho que em suma é isso. Acho fiz o Fernando pensar. Não, cara, eu ando pensando muito, sabe? Eu acho que esse podcast é para eu aprender muito com as visões das pessoas, sabe? Eu, como ouvinte de podcast, tenho até que meu olhar, assim, vocês têm histórias perfeitas, sabe? Eu tenho as minhas lá dentro. Mas, assim, é muito interessante olhar a perspectiva. Eu aprendia muito com vocês sabem disso. Eu lembro, eu tava eu e o David trabalhando com blusa do Star Wars, 3 dias sem tomar banho, comendo hambúrguer, o Daniel chegou, camisa de um holograma, tudo bonitinho, gel no cabelo, e virou pra gente e falou, cara, não mudou muito. A gente é uma fintech, cara, a gente é isso, se a gente não tiver passar essa imagem, credibilidade e tudo mais e tal, a gente não vai conseguir ganhar mercado. Então, isso foi importante, sabe? Então, a gente estava sempre aprendendo ali nos dias. Cara, qual conselho que vocês dão para quem está tentando empreender numa fintech? Escolhe uma coisa, cara. Escolhe uma coisa e faz. Eu acho que o meu grande erro, assim, todos os negócios que eu já passei, até recentemente, que um dia eu cheguei lá no escritório, acho que vocês dois já foram lá no meu escritório novo, tem uma TV lá na entrada, e abriram, assim, 9 logos de empresas, cara. De empresa que eu nem sabia que eu era sócio. Eu falei, cara, tá errado. Mandei, vamos vender, vamos sair, vamos não sei o que e tal. Hoje eu tenho um negócio. Escolhe um negócio e faz bem feito. Esse é minha única receita de bolo. Foco total. Que foi também o que a gente fez na Joy, né? Você tava na Best ainda, você tava fazendo não sei o quê, eu tava com a Mr. Beer, a gente falou, cara, foco na Joy. E aí a gente rampou. E não é o foco, acho que é muito legal falar assim, acho que o foco é se apaixonar pelo que você está fazendo, se apaixonar pela execução, né? E eu aprendi muito com isso na maratona, assim, é só correr. Cara, não é correr, é se alimentar, é dormir, é treinar rápido, é treinar devagar, é fazer academia, é comprar roupa e o equipamento certo. Então, assim, não é que você vai ser foco e vou só ficar apertando o botão da maquininha. Não, você vai pensar em marketing, estratégia de crescimento, treinamento, ver como é que tá a cultura, os indicadores, fazer relacionamento. Mas daquele negócio. Daquele negócio que é o único negócio e não sair abrindo mão, diversificando. E aí, cara, não cai na cilada do mundo, né? Eu vejo muito, mas o Jorge Paulo Lema faz. Fala, meu irmão, você não é o Jorge Paulo Lema. Exato. E ele tem 200 pessoas abaixo dele tocando cada negócio. Você é o Fernando, Daniel, David, foca na Joy, vai lá. Então. Exato. E você, David? Olha, depois que a gente vendeu a Joy, eu fiquei um bom tempo exercendo só a gestão de pessoas, né? Com o time chega a ter Aprendeu? Acho que sim, cara. Porque eles me deixaram 4 anos e meio lá com o time de engenharia lá, então. E eu tive a oportunidade de também tentar olhar um pouco, o que o Ebanks acertou, né? Como é que eles chegaram lá? Eu fiz essa análise também lá dentro. E acho que a dica que eu dou aqui para quem quer abrir seu próprio negócio, quer empreender, quer fazer sua fintech, procure as pessoas certas para estar do seu lado no começo. A gente é um exemplo disso, né? Eu acho que a gente deu muito certo porque a gente se achou, a gente se encaixou muito, cada um no seu lugar. Como o Dani falou, tinha áreas ali que a gente podia ter sido melhor, talvez como financeiro, né? Um olhar, mas assim, funcionou. E o Ebanks, um dos sucessos que eu vejo que aconteceu lá dentro é a mesma coisa. Eles também bem parecidos, 3 sócios, e eles trouxeram pessoas muito importantes ali dentro que eles confiaram e fizeram a empresa crescer muito rápido. Então, acho que a dica que eu deixo aqui é, cara, contrate bem, invista tempo e dinheiro nas primeiras pessoas que você quer trazer para montar um negócio, que você vai ver que é muito mais rápido do que você querer fazer um negócio sem saber. Tem muita gente que já sabe fazer as coisas, né? Alguma parte ali, outra parte ali. Se você juntar o quebra-cabeça com pessoas e confiar e dar autonomia, eu acho que essa é a dica que eu deixo. Legal.
Legal, cara. Vou fazer mais 2 perguntas no fim ali para vocês, mas antes disso, acho que a gente fechou o arco aqui, né, da trajetória da Joy, de experiência para isso tudo. Eu acho que é um pouco disso que o Fintech Makers, como podcast, a gente tem muita startup, muita fintech de vários setores diferentes. A gente está numa bolha que é de pagamento, mas tem fintech de cripto, tem fintech de outros setores. Então, eu quero contar as histórias aqui das fintechs, porque hoje você olha, sempre estão as mesmas histórias ali sendo contadas. E tem muita coisa, muito aprendizado aqui no que a gente falou e que a gente ouviu aqui. O que vocês estão fazendo? Conta um pouco pro pessoal aí, quem que é o Daniel de hoje, o que está fazendo, o David também, assim, se venda um pouco a propaganda, como é que, se alguém quiser, porra, achar vocês para trocar uma ideia, pedir um conselho, uma experiência. Bom, eu assinei meu distrato com o Ebanks num dia de manhã, à tarde eu estava montando minha nova empresa. Né? Determinado, cara. Fui abduzido pelo mercado, né? Você assina o distrato, fala, puta, o que eu vou fazer? Ganhei um dinheirinho. Aí você fala, pô, vou tirar um sabático. Aí minha mulher, que é funcionária pública, fala, tá maluco? Eu não posso sair 3, 6 meses viajando por aí, volta pra terra e esse dinheiro não dá pra fazer tudo isso também e tal. Mas brincadeiras à parte, assim, cara, o que eu fiz? Eu retomei a Ultralinks, já pivotada para ela ser uma consultoria de subcredenciadoras. O que eu achei que seria um único projeto, que ia fazer, que a gente até fez no começo, pague logo, não sei o que e tal. Hoje eu estou montando a 25ª sub para o mercado, depois de 4 anos aí. É o guru das subs. Eu encabecei muito isso mesmo, Fernando. Eu tomei isso como, sabe, a vontade de fazer aquele give it back para o mercado, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu ganhei, e falar, cara, eu vou encabeçar isso, vou militar essa frente de subcredenciadoras. Hoje estou na vice-presidência da Pagos também, né, que é a Associação de Meios de Pagamento, na cadeira de facilitadores de pagamentos. A gente está sentando com o Banco Central, respondendo chamado público, com grandes escritórios aí, com a Fialdini, Barcelos Tucunduva, ajudando a gente. Então, estou muito assim nessa frente de subcredenciadoras. Em paralelo, tem uma sub minha também, que é Ultra Payments, e a gente tem o canal, que você já deu entrevista lá, que é o Ultra Talks, que esse é meu maior xodó, que é de verdade dar de volta aí, né, em acesso, em conhecimento, em cursos. É uma plataforma tem que muita coisa bacana lá, né? Acho que todo dia sai notícia, sai todo legal, dia sai um resumo. Sai e um tudo resumo, mais, tem o né? Morning Talks, que é conduzido pelo Lincoln. Então assim, somos ultra hoje em dia, né? Ultra Só Payments, falta Ultra você correr Talks, uma Ultra outra Links. maratona comigo. Só falta correr outra maratona. Tá ultra Até porque pesado. eu faço 5 km, eu faço. Ele chamou pra fazer 21, eu falei, você tá maluco? 21, velho. E você, David? Cara, bom, depois da Joy que a gente vendeu, eu virei um e-banker, de fato, fiquei 4 anos e meio lá. Dei um tempo para mim, né? Eu acabei de falar que eu acho que foi um tempo de tranquilidade. Aprendi horrores. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa gigantesca, incrível, ser um executivo de verdade, que eu não tinha essa oportunidade ainda, né? Depois da Joy, então virei um executivo, aprendi a lidar com pessoas, a lidar com negócios, né? Num patamar maior. Hoje, aí eu saí. Depois de 4 anos e meio, eu achei uma oportunidade bem legal de saída, né? Foi em conjunto. Ali a janela, né? Se fechou ali. Falei, cara, é agora. A hora que eu quero ir pro mercado, quero voltar. Tirei um mini sabático. Fiquei um ano, ou um mês e meio, mais ou menos, viajando para os Estados Unidos. Fiz um intercâmbio ali de inglês. E aí eu voltei com mentalidade de eu vou me abrir pro mercado. Comecei a ir em eventos, participar de eventos. Foi assim que eu achei uma nova posição para mim. Então, hoje eu tenho 2 frentes, né? Eu sou diretor de tecnologia de uma subadquirência, que chama Iopag, mas eu também hoje estou aberto para consultorias. Algumas empresas me procuram para dar consultoria nessa parte de tecnologia, né? Cara, vem aqui, eu estou nessa fase aqui, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu chego aqui? Como é que eu escalo? Como é que eu faço o negócio também de meio de pagamento? O que eu tenho que fazer? Que eu tenho bastante conhecimento com essa parte de registradora, tudo eu implementei lá no Ebanks, né? E até a parte de cross-border também, como eu
conheci um pouco lá no Nubank, né? Aprendi, é um negócio que nem todo mundo conhece, poucos. Uhum. Então eu tenho o olhar tanto visão negócio quanto tecnologia de como fazer esse mercado, né? Então hoje eu estou aberto, fazendo algumas consultorias pontuais para algumas empresas e tem essa posição de diretor de tecnologia ali na IOPAG que a gente fez do zero, né? Outra sub, a minha... Você tá com 25, essa é a minha sexta. Eu e o Daniel, a gente tem uma dúvida. Você continua sendo o cara mais chato da mesa? Cara... eu preciso manter um título, né? Brincadeira. Bom, assim, finalizando, assim, 2 perguntas, aí vocês respondem cada uma. A primeira é, tem alguma fintech muito bacana que vocês já tiveram acesso nos últimos anos? Sei lá, eu tive acesso a essa fintech aqui, ela é bacana, pagamento, ou de link, ou de cripto, foi fácil e tal, que chamou atenção. Se tiver, beleza, não vale falar que é a sua. Já ia falar... Pode falar que é a sua, tô brincando. E uma pessoa que vocês gostariam que eu batesse um papo aqui no Fintech Makers? Um fundador, um maker de fintech. Cara, eu vou começar, eu acho que é a Justa. É uma sub que a gente é uma conhecida, né? Já é mais antiga, tá no mercado até hoje. Eu gostaria de saber a história da Justa. O Vils, vou falar com o Vils, eu tenho um papo com ele hoje. Acho que é legal. O Edu tem bastante história para contar. Eu tenho que tomar cuidado que toda vez que eu falo com o Vils e tiver jogo do Flamengo, o Flamengo perde. Então, por favor, que seja um dia de campeonato contra o Palmeiras, para ver se... Não, tem que casar as datas. Cara, eu acho uma empresa que eu admiro muito. É difícil, ela tem pouca penetração assim ela não tem uma característica muito fintech, ela tem uma característica mais tech, que eu acho que é a Paynet, do Vanderlei. Eu acho que ele tem uma solução muito foda, cara, muito boa para o mercado. A captura dele é sensacional, o HSM, sabe, todas as redundâncias que ele tem, o conhecimento tecnológico que ele tem, acho muito... Cara, muito bom mesmo. E ele é um cara incrível para conversar, tem história pra caramba, já fundou várias empresas legais. Tá bom, obrigado. Acho que cara legal. Pessoal, esse foi o episódio 0 do Fintech Makers. Acho que conseguimos passar aqui com a história da JoyPay. Sou muito grato a Daniel, ao David por participar comigo. Aprendi muito com vocês, sou muito feliz da jornada, vai ficar marcado. Eu acho que eu nunca fui tão feliz numa empresa quanto na JoyPay e escuto muito isso. Acho que foi por causa dessa química, dessa complementariedade ali. E a gente acreditava junto, né? A gente se matava ali, mas a gente tinha um sonho junto que a gente vivia ali. Literalmente um tamo junto ali. Valeu, obrigado por compartilharem comigo esse tempo de vocês. Obrigado, Fernando. Valeu. Parabéns pelo... E aí, assim, como episódio 0, vou chamar vocês no futuro aí, individualmente também, para gravar, de repente, da outra Payments, David das suas empreitadas aí também. Vamos falar, sim. Banco do David, né? Que tem empréstimo. Quem quiser, vou botar o telefone dele. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu.